Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre os tipos de discurso, direto, indireto ou indireto livre. Vamos lá? Quem escreve uma narrativa escolhe o discurso, ou seja, a relação verbal entre o emissor e o receptor, que pode assumir uma das seguintes posições. Ou ele é narrador-personagem, usando, portanto, a primeira pessoa, ou é narrador-observador, usando a terceira pessoa e fazendo uma mediação entre o episódio e o leitor. Ambos podem construir uma narrativa objetiva ou subjetiva, independentemente de serem escritas em primeira ou terceira pessoa. Objetiva apenas informa os fatos sem se deixar envolver emocionalmente com o que está sendo narrado. Ela é mais clara, ela é mais direta. Na subjetiva, revelam as emoções, os sentimentos envolvidos na história. São evidenciados os efeitos psicológicos que os acontecimentos imprimem nos personagens. Uma narrativa é formada por personagens ou narrador, que falam e dialogam entre si. Há 3 recursos para citar o discurso. No discurso direto, o narrador transcreve as palavras da personagem. Usando o quê? Usando travessões, 2 pontos, aspas e verbos como falar, dizer, exclamou, entre outros verbos, né? Vamos observar esse exemplo. Olha, no discurso direto. O médico perguntou ao paciente, 2 pontos. Na linha de baixo, travessão, porque vai ser a fala do médico. O que você está sentindo? Então, o médico, pergunta para o paciente. Então, ele pergunta de forma direta. Já no discurso indireto, o narrador ele reproduz uma síntese, que é um pequeno resumo, com o que disse aquele personagem. Olha o exemplo. Eu vou passar do discurso direto, essa frase, para o indireto. O médico perguntou ao paciente o que ele estava sentindo. Então, agora é o narrador falando. Tá vendo? Na conversão, ou seja, na troca do discurso direto para o indireto, as frases poderiam ser interrogativas, exclamativas e imperativas. Elas passam todas a ser frases declarativas, conforme essa aqui, ok? O discurso indireto livre ele é bastante informal. Consiste em se colocar frases soltas, sem identificação de quem as proferiu, ou seja, de quem falou ou de quem escreveu. Em meio texto, representam, na maioria das vezes, um pensamento do personagem ou do narrador. Esse tipo de discurso, normalmente, ele é utilizado em crônicas de jornais, histórias infantis e pequenos contos. É uma mistura dos outros 2 tipos de discurso, que é o indireto e o direto. E essas 2 vozes, elas se fundem, ou seja, elas se misturam. Do ponto de vista gramatical, esse tipo de discurso é do narrador. Do ponto de vista do significado, esse tipo de discurso é do personagem. O efeito de sentido de discurso indireto livre está entre a objetividade e a subjetividade. Vamos olhar aqui essa frase de Ana Maria Machado. Que vontade de voar lhe veio agora. Correu outra vez com a respiração presa. Já nem podia mais, estava desanimado. Que pena! Houve um momento em que esteve quase. Resistiu às asas e estraçalhou-a. Só tinham beleza. Entretanto, qualquer urubu. Que raiva! Então percebam, esse tipo de discurso, que é o indireto livre, a gente não consegue identificar muito bem se é a personagem que está falando, se é o narrador. Essas frases ficam soltas, ficam quase que sem sentido. Outro tipo de discurso indireto livre é uma frase de Graciliano Ramos. Dona Aurora sacudiu a cabeça e afastou o juízo temerário. Para que estar catando defeitos no próximo? Eram todos irmãos. Irmãos. Amores, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Um beijinho para vocês e fiquem com Deus.